Olá, boa noite. Aqui é a professora Cláudia Zanol, de Língua Portuguesa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as classes gramaticais, um resumão para vocês, falar um pouquinho das classes, um pouquinho da formação das palavras, vozes verbais, do verbo. Então vamos aprender um pouquinho mais, ok? Então vamos juntos. Resumão, classes gramaticais. Aprenda de uma vez. Para quem tem dúvidas, né, na hora de fazer as questões, tanto a Banca IBGP como as demais bancas, fique tranquilo. Com esse resumão você irá tirar suas dúvidas mais pertinentes. Temos algumas classes que são divididas em classes variáveis. Por que são variáveis? Porque varia em gênero, número, até grau, né? E pessoa. Então, temos aí a classe variável adjetivo. Pode variar em gênero, né? Masculino, feminino, em número, etc. Artigo é a mesma coisa, né? Pode variar em gênero e número. Numeral, também, pronome, substantivo e verbo. E as classes invariáveis. O que são invariáveis? In, prefixo de negação. Elas não sofrem variação de gênero e número, tá? E outras também. Então, são advérbios, conjunção, interjeição e preposição. Então, nós temos classes variáveis que podem variar em gênero, número e etc. E as invariáveis, o próprio prefixo já fala in, de negação, elas não sofrem essas variações de gênero, número e etc. As classes gramaticais, vamos primeiro aí para substantivo. Substantivo ou nome é uma classe de palavras variável, com que se designam ou se nomeiam os seres em geral, ou são as palavras variáveis com que se designam os seres. Então, imagine se você fosse comprar alguma coisa no mercado, um boné, né? E chegasse lá e falasse assim, eu quero aquilo que se usa na cabeça. Se o boné não tivesse o nome boné, então poderia ser qualquer coisa, né? Então, substantivo é a classe gramatical, né? Eu falo que é uma das primeiras classes gramaticais, né? Nomeia todos os seres em geral, né? Substantivo simples, compostos, substantivo primitivo, derivado, substantivo coletivo e etc. Depois nós temos a classe gramatical adjetivos. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. O adjetivo ele pode caracterizar, né, uma qualidade, também cor, forma, tamanho, espessura, etc. Depois nós temos uma classe muito interessante que é o artigo. O artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo. O que é antepor? Antes, né? Com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Então, nós temos aí artigos definidos, que são as, os. Os indefinidos, uns, uma, umas. Tá? Depois nós temos os pronomes, né? Os pronomes, pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, o nome, né? Indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-o no espaço e no tempo. Então, quando usamos pronome? O pronome ele estabelece também a coesão textual, né? Ele, a conjunção. Então, podemos usar pronome para substituir o nome. Então, se eu falo assim, a menina, eu posso usar ela. Eu falo o menino, eu posso usar ele. E assim por diante. Então, agora nós vamos para verbo. Verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, se eu falo assim, o menino chutou a bola, verbo chutar, ação. Ela está feliz, está, verbo de estado. Quais são os verbos de estado? Ser, estar, parecer, continuar, permanecer, etc.
E verbos também que indicam fenômenos da natureza, choveu, trovejou, relampejou, etc. Vamos também agora aprender a conjunção, né? As conjunções são palavras invariáveis, não sofrem flexões, que servem para conectar orações ou dois termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou simples coordenação. Então, nós temos aí as conjunções aditivas, que estabelecem uma relação, né, de soma, de adição, entre uma oração e outra. Nós temos as conjunções adversativas, que estabelecem uma oposição. Temos as conjunções alternativas, que estabelecem alternância. Temos as conjunções explicativas, que explicam o fato anterior. A conclusiva conclui também o fato anterior. E assim por diante. Vamos também falar um pouquinho de numeral, que é uma classe gramatical. Numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam em determinada ordem. Então, nós temos numerais cardinais, né? 1, 2, 3, os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, os fracionários, um quarto, né? Um meio, e os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. Vamos falar um pouquinho das preposições. Preposição é uma classe de palavras também invariável, não só flexão, que liga dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regente e o regido. Então, as preposições, quais são? Nós temos a, o de, o em, o por, o com, o contra, o para, até, sob e assim por diante. Vamos falar também de advérbios. O advérbio é a classe gramatical das palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então, quando eu falo assim, eu estou muito bem. Então, nós temos aí muito advérbio de intensidade. Nós temos aí também dois advérbios, muito e bem, muita intensidade e bem de modo, né? Então, aí nós temos um advérbio modificando o outro, ou acompanhando o outro, né? Vamos aí aprender também o que é interjeição. Interjeição é uma palavra pequena, mas que está cheia de sentimento, né? Palavra invariável também, o sintagma, que formam por si sós frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo, ou descrevem um ruído, né? Quando eu falo opa ou ufa, né? Um desejo, um sentimento, uma sensação de alegria, tristeza e vice-versa. Então, nós vimos aí substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, preposição, conjunção, numeral, advérbio e interjeição, que são as classes gramaticais. As classes gramaticais são 10 classes, né? Sendo elas, então já vimos aí substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo, o advérbio, a preposição, conjunção e interjeição. Então, são 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Classes gramaticais. Classificação das palavras, classe das palavras, função sintática das palavras. Substantivo. São as palavras que designam seres, todos os seres em geral. Então, sujeito, predicado do sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto de nominal, aposto e vocativo, né? Que é a função sintática dessa palavra. Artigo. Define ou indefine o substantivo. Adjunto de nominal, que é a função sintática da palavra. Numeral. Numera os substantivos. Adjunto de nominal também. Adjetivo. Expressa características do substantivo. Adjunto de nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, que é a função sintática. Verbo. Expressa as ações e os estados substantivos, além de fenômenos naturais. Núcleo do predicado verbal e predicativo do sujeito.
pronome. Substitui e acompanha os substantivos os nomes. Sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal. Advérbio. Modificam verbos, adjetivos, numerais e advérbios. Adjunta adverbial. Preposição. Ligam termos de funções sintáticas diferentes e ligam palavras. Não exerce função sintática, são conectivos. Conjunção. Liga orações. Não exerce função sintática, são conectivos. Interjeição. Expressam sentimentos e emoções súbitas, de momento. Não exerce função sintática. Então, quando falamos em análise sintática, estamos falando de substantivos, de artigo, numeral, adjetivo, verbo, pronome, advérbio. Então, ao analisar uma oração, temos que nos ater a essas classes de palavras, tá? E a função sintática de cada uma na oração, ok? Agora vamos falar um pouquinho do processo da formação das palavras. Como o verbo ele é formado de radical, vogal temático e suas desinências, as palavras também elas passam por formações, né? Então nós sabemos que uma palavra ela tem a primitiva, da primitiva posso formar várias derivadas. Então vamos pegar quais são os processos de formação de palavra. O primeiro é chamado de derivação, processo que dá origem a nova palavra a partir de outra, né? Então nós temos derivação prefixal, forma-se pelo acréscimo de prefixo. Então, contrapor, então nós temos o por aí, né? E tem o contra, que é um prefixo. Por que é derivação prefixal? Porque vem antes, né? Pré-natal, olha o pré, antes de Natal. Desligar, olha o des, que vem antes de ligar. Por isso que é prefixal. Sufixal, forma-se pelo acréscimo do sufixo, sempre depois do radical, né? Chuveiro, né? Eiro. Orgulhoso, oso. Pertinho, inho. Velozmente, mente. Então, nós temos aí a derivação prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal acrescentam-se prefixo e sufixo. Então, nós temos os dois ao mesmo tempo. Infelizmente, temos aí feliz e mente. Deslealdade, leal do meio, idade. Então, nós temos aí negrito. Infelizmente, o prefixo, mente, sufixo. Então, é prefixal, sufixal. O des, que é prefixo, idade, sufixo. Então, prefixal, sufixal. Agora vamos falar um pouquinho das vozes verbais, né? Conhecer o verbo, toda a estrutura do verbo é muito importante, mas conhecer também as vozes verbais, que é muito pedido nas bancas BGP, é fundamental. Então, indica a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Então, nós temos 3 vozes verbais distintas. A ação é praticada pelo sujeito. Então, se eu falo, a mãe penteou o menino. Então, quem penteou o menino? A mãe. Então, a voz aí é ativa. O sujeito pratica a ação. A ação é sofrida pelo sujeito. O menino foi penteado pela mãe. Então, está na voz passiva. Então, a ação é sofrida pelo sujeito, tá? Temos também a voz reflexiva. O sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação. O menino penteou-se. Então, ele fez a ação de se pentear e, ao mesmo tempo, ele pratica a ação e sofre essa ação, ao mesmo tempo. Então, é chamado de voz reflexiva. Bem? Estrutura das palavras. Como o verbo tem o radical, a palavra também tem o seu radical, tá? Então, vamos prestar atenção como que encontramos, né, o radical no substantivo. Radical, homorfema lexical. É o elemento que contém a significação básica da palavra. Livro. Então, radical vai ter a letra R. Livraria. Mesma coisa até a letra R. Nesse caso, nós temos as desinências aí, né? Desinência, homorfema lexical. São elementos
terminais do vocábulo. Vocábulo é palavra. Servem para marcar gênero e número nos nomes. Então, desinências nominais quando são nomes. E pessoa e número e tempo, modo nos verbos. Chamamos de desinências verbais. Então, meninas, nós temos aí, né, até o N, que seria o radical, o AS e o A está mostrando pra gente que é do gênero feminino e que está no plural. O S mostra que está no plural. Então, meninas pertence ao gênero feminino e o S mostra pra gente que está no plural. Amávamos. Então, se a gente for dividir, até a letra M é o radical, o A vogal temática, o VA é uma desinência, né, de tempo e modo, e o MOS é de número e pessoa. Vogal temática é o elemento que nos verbos serve para indicar a conjugação. Então, nós temos aí 3 conjugações. Como que eu identifico? Né? Identifico pela a vogal A, E e I. Não. FAL mais A mais E. Então, nós temos aí radical mais a vogal temática. Varrer, radical, vogal temática. Partir, radical, vogal temática. Esse R no final, tá vendo? Falar, varrer e partir. Toda vez que o verbo terminar em R, ele está no infinitivo, que é uma forma nominal. Então, olha aí, curiosidade, verbo pôr. O verbo pôr, que vem do latim, né, do verbo poer, poer, pôr. Então, antes era poer. Então, o que aconteceu? Esse pôr aí pertencia, né? Agora não, a segunda conjugação. Então, não existe uma quarta conjugação, não. Então, existe 3 conjugações. O A, o E e o I. Então, terminadas em A, fala, varre, parte. Quando o verbo tiver o R no final, você vai dizer que o verbo está no infinitivo, tá? Que ele ainda não foi conjugado. Tema é o radical acrescido da vogal temática. Então, nós temos aí bebe, nós temos o radical, esse Ezinho aí, né, é a vogal temática. Então, esse bebe é a soma de bebe até o B mais E. Então, nós chamamos de tema, que é a soma do radical mais vogal temática. Afixos, elementos de significação secundária que aparecem agregados ao radical. Podem ser prefixo e sufixo, como expliquei anteriormente. Se vier antes, é prefixo, reluz. Se vem depois, é sufixo, lealdade, olha o dade aí, né? Formação de palavras. Então, como eu falei, as palavras, elas sofrem derivações, né? Tanto prefixais como sufixais. Palavras derivadas resultam da ligação de uma palavra primitiva com um prefixo e ou sufixo, né? Então, nós temos aí, reler. Palavras primitivas, palavras que não resultam de nenhuma outra. Então, nós temos ler. Palavras compostas, resultam da ligação de 2 ou mais palavras primitivas. Couve, flor. Então, nós temos aí a formação de palavras por aglutinação e justaposição. Quando uma está do lado da outra separada por hífen, né? Esse tracinho aí, é justaposição. Quando não tem um hífen, ela se soma uma com a outra, chamamos de aglutinação, tá? Igual plano mais alto, ficou planalto. Então, a formação foi feita por aglutinação, tá bom?